É importante você compreender de uma vez por todas a questão do ônus de provar. O ônus de provar, eu vou colocar aqui a regra. A regra está lá disposta no artigo 373, incisos 1 e 2. No inciso 1, lê-se ao autor, não é? No caso, ao demandante, incumbe provar o fato constitutivo do direito, não é? E ao réu desconstituir o que fora alegado, né, pelo já autor. Então, eu vou colocar aqui a regra, né, e dizer para você que, na sequência, o processo é útil e necessário. Então, é uma marcha avante. Prosseguindo, lá na organização e no saneamento do processo, na regra do artigo 357, está lá no artigo 357, parágrafo 3º, se houver a dificuldade, a lei irá dispor sobre a inversão desse ônus. E um exemplo maior é na regra do inciso 8º, anote aí, inciso 8º do artigo 6º do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Lá não é a regra. A regra é o artigo 373, incisos 1 e 2. Só que, na organização e no saneamento do processo, lá na regra do artigo 357, né, prosseguindo, o juízo irá organizar o processo, irá deferir provas e dizer, não é? Dizer para aqueles envolvidos no processo, os atores do processo, aonde há a questão em que terá a prova. A prova será uma prova pericial de engenharia, uma prova pericial contábil, não é? Agora, a prova, ela é do processo. A prova não é da parte, é do processo. As partes indicam a prova, aí, só que a prova pertencerá ao processo, correto? Então, você não pode mais confundir a questão da inversão da prova. A inversão do ônus da prova não é a regra, como falei, né? Não só como falo, como é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A regra é lá no artigo 373, inciso 1 e 2. Lá é a regra. Agora, a inversão é se for difícil a prova. Quem tiver mais facilidade, como a prova é do processo, não é? Então, quem tiver mais facilidade pelo princípio da cooperação, informará, indicará as provas naquele processo, correto? Então, até lá, a regra do artigo 357, que é o saneamento, né? A decisão de saneamento e organização do processo, lá o juiz indicará aonde será a prova, se ele vai deferir prova pericial, se não vai deferir, ele organizará o processo ali naquele, que é justamente a regra do artigo 357. Mas a regra é ao demandante, né? O artigo 373, inciso 1, fala em autor, né? Mas lê-se ao demandante, ele cabe provar o fato constitutivo do direito, né? Inciso 1. E o inciso 2, desconstituição do que no caso, autor, né? O demandante, e depois autor, daquela prova, e o réu, né, refutará, desconstituirá aquela prova que foi constituída pelo demandante, correto? Então, eu vou colocar aqui, de toda forma,
e também na descrição, as regras e a dinamização da prova. A dinamização da prova é justamente a inversão desse ônus, correto? Então, obrigado a você que assistiu até aqui. Então, compartilhe esse vídeo, não esqueça de curtir e salva, porque quanto mais salvar, propiciará a produção dos nossos conteúdos aqui no perfil, tá? A você que não segue o perfil, siga o perfil para ter acesso a conteúdos diários, tá? Walter Faria.Ferreira. Grande abraço, sigamos!